Olá a todos, bem-vindos para a sessão 2 da aula 11. Vamos então resolver nesta sessão estes 3 exercícios, pelo menos estes 2 primeiros vamos, e depois veremos se temos ou não tempo para o último. Se não tivermos tempo, ficará para trabalho de casa, eu depois resolvo aqui e deixo no PDF. Mas em princípio teremos tempo. Então, são 3 exercícios do Mato Sucesso, de provas modelo do Mato Sucesso. São um bocadinho mais complicados, mas espero que tenham sido bem escolhidos. Eu acho que foram. Então, vamos lá aqui, começar por este exercício 1, neste caso 12, mas pelo primeiro exercício da sessão 2. Temos aqui em C, conjunto dos números complexos. Considera os números Z1 e Z2 tais que o Z1 é 1 mais raiz de 3 I sobre I, Z1 e Z2 são raízes sextas do mesmo número complexo. São raízes sextas do mesmo número complexo. A primeira coisa que vocês têm que pensar logo, bom, cada uma delas à sexta é igual e é igual a Z. Mais o módulo de cada uma delas é exatamente o mesmo. Vai? Tem as duas o mesmo módulo e cada uma delas levantada a 6 dá Z, que é 6. Certo? Então eu vou ver o que é o Z1. E depois pede qual destas é necessariamente falsa. Necessariamente falsa é sempre falsa. Não é? Pode haver um caso ou outro em que é verdadeira, mas que não se verifique sempre. Então primeiro eu vou ver o que é Z1. É? Z1 é então 1 mais raiz de 3i sobre i. O que eu vou fazer aqui é, para já, multiplicar e dividir pelo conjugado. Não é? Neste caso é menos i. Neste caso até podiam multiplicar e dividir só por i, mas aqui o facto de multiplicarem por menos i faz com que cá em baixo fique logo um só. Portanto, acaba por vos ajudar. Assim, aqui fica, ora, 1 vezes menos i dá menos i, este vezes este dá menos raiz de 3i quadrado. Tudo sobre menos i ao quadrado. Ora, i ao quadrado é menos 1, com o menos dá 1, que era aquilo que eu vos tinha dito. Aqui fica raiz de 3 menos i sobre 1, que dá raiz de 3 menos i. Bom, a outra coisa que eu vou fazer é passar o Z1 para a forma trigonométrica, para depois ser mais fácil elevar isto à sexta. E o que eu vou fazer a seguir é, sabendo aqui onde está exatamente o Z1, vou representá-las, certo? E vou ver onde é que podem ficar as outras raízes sextas. Não se esqueçam que as raízes sextas de um número complexo são 6 raízes e os seus afixos são as imagens e os seus afixos são os vértices, neste caso de um hexágono regular centrado na origem. Está bem? Portanto, isto é muito importante. Então, primeiro o módulo de Z1 há de ser raiz quadrada de raiz de 3 ao quadrado mais menos 1 quadrado, certo? Que dá raiz de 3 mais 1, que é raiz de 4, que é 2. Ora, o módulo de Z1 é 2, isto implica logo que o módulo de Z2 é 2 e implica logo que D é verdadeira. Olha, temos aqui, esta já está feita. Portanto, D não é a nossa resposta, esta é mesmo verdadeira. D é verdadeira. Certo? Depois vamos aqui ver seja alfa um argumento de Z1. Onde é que está o alfa? Ora, parte real positiva, parte real negativa está no quarto quadrante. Já sabem, o ângulo de amplitude da alfa é que está no quarto quadrante. Então, a tangente da alfa é B, que é menos 1, sobre A, que é raiz de 3. Se eu racionalizar aqui, isto fica raiz de 3 sobre raiz de 3, que é menos raiz de 3 sobre 3. Ora, um ângulo do quarto quadrante, não é? Cuja tangente é, ou melhor, um ângulo cuja tangente é menos raiz de 3 sobre 3, é menos π terços. Como está no quarto quadrante, pode ser mesmo menos π terços.
Portanto, então, como o alfa está mesmo no quarto quadrante, alfa pode ser menos π sextos. Certo? Quer dizer que então, logo, o Z1 é 2, é levantado aí menos π sextos. Quer dizer que o Z, que é Z1 à sexta, é igual a quê? 2 é levantado aí menos π sextos, à sexta, que dá 2 à sexta, é levantado aí menos 6π sobre 6, é a sexta, vezes. Estes π's aqui vão à vidinha deles, corta ali. Isto vai dar, ora, 2 à sexta é 64, 64 é levantado a I menos π. Não escrevam coisas do tipo menos Iπ, não é muito usual e não é uma notação que se usa muito. I menos π, certo? Se conseguirem ver logo que isto é menos 1, ok, isto é menos 64, se não, fazem 64 cosseno de menos π mais I seno de menos π, que dá 64. Ora, o cosseno de menos π é menos 1, o seno de menos π é 0. Portanto, I vezes 0, isto dá menos 64. Isto implica logo que, não é? A A é verdadeira, o Z é mesmo menos 64. Portanto, A é verdadeira. A é verdadeira. Ok. Portanto, será uma ou das duas uma. Ou o argumento de Z nunca pode ser π ou nunca pode ser 3π sobre 2. Muito rapidamente, ou portanto, ou Z nunca está sobre o eixo real, não é? Sobre a parte negativa do eixo real, ou nunca está no eixo imaginário, abaixo do eixo real, mas no eixo imaginário. Das duas, uma. O que nós vamos fazer é representar as raízes sextas de Z, não é? Representando. Porque nós sabemos uma, sabemos depois que as outras, não é? Diferem, os argumentos estão de 2π sobre 6 em 2π sobre 6, ou seja, de π sobre 3 em π sobre 3. Portanto, representando as raízes sextas de Z, vamos aqui representá-las. Pode ser aqui, vou usar aqui eixo imaginário, eixo real, já desenhei uma data deles hoje. Estou cada vez mais pró aqui a desenhar estes eixos. Vou aqui à origem, vou buscar aqui uma circunferenciazita. As circunferências é que é mais difícil. Mas como eu tenho aqui esta ferramenta que faz umas quase perfeitas, quase não perfeitas, vou meter lá aqui assim, né? Mais ou menos. Perfeito. Um bocadinho mais para a direita, para a esquerda, quer dizer. Ok. E agora, qual é a primeira? O Z, faz conta que isto aqui é raio 2, não é? Certo? O Z1 é 2, é levantado a menos π sextos. Menos π sextos, não é? É alguns por aqui assim, aqui assim. Este aqui. Não é? Portanto, este aqui é o Z1. E agora as outras estão de 2 π terços em 2 π terços, não é? Portanto, é dividir isto em 6. A outra há de estar por aqui assim, a meio, não é? Aqui. A outra há de estar aqui. A outra, onde é que estará? Este π 6 está um bocadinho para... assim mais aqui para baixo. Aqui assim, não é? A outra vai estar ali. A outra vai estar aqui. A outra vai estar aqui, não é? E finalmente a outra aqui. Ou seja, o tal polígono é este. Não é? O tal polígono, neste caso é um hexágono regular centrado na origem, há de ser este. Certo? Portanto, aqui assim,
pode ser Z2. Ou seja, o argumento, ou um argumento de Z2 pode ser 3π sobre 2. Π nunca pode ser, porque aqui não há nenhum em cima, não é? Daqui π nunca pode ser, certo? Portanto, esta é necessariamente falsa, sim? Portanto, esta nunca pode acontecer, sim? Portanto, B, o argumento de Z2 nunca pode ser π. Portanto, a necessariamente falsa é B. Resposta é necessariamente falsa é a B. Sendo esta a resposta correta. Ok. Estão a ver? Uma simples representação dá-nos a resposta do problema. Claro que vocês poderiam agora, a partir deste, não é? A partir aqui do Z1, não é? Que é 2 é levantado aí menos π sextos, podiam ir, não é? A outra, podiam ir somando ali 2π sextos, não é? A cada um deles, não é? Certo? 2π sextos. Até terem todas estas raízes e depois chegarem à conclusão que nenhuma podia ter argumento π ou múltiplo ou π ou 3π ou 5π, coisas assim desse género. Portanto, porque nenhuma calhava sobre a parte negativa do eixo real. Também poderiam fazer dessa maneira, mas acho que a representação aqui é mesmo a melhor maneira, é aquela mais rápida e de fazer. Portanto, este exercício está feito. Parece um exercício difícil, mas até acho que é um exercício que se faz bastante bem e tem aqui vários conceitos de raízes de um número complexo que eu acho que são importantes. Não é? Que cada uma delas há 6 TZ, os módulos são iguais, não é? Esse tipo de coisas aqui, a representação geométrica. Portanto, temos aqui várias coisas que é importante saber nisto das raízes de índice n de um número complexo. Ok. 9. Vamos aqui ao 9. Então, temos aqui em C, conjunto dos números complexos, pede dados o número Z1, que é cosseno mais I seno de alfa. Bom, isto é uma maneira de dizer que este número que está aqui, não é? Este número que aqui está, é levantado aí alfa, não é? Certo? Sim? E depois temos aqui um Z2, que é I levantado a 35 menos 2, sobre 2I menos 1, vezes o conjugado de Z1 levantado à quinta. Certo? Este alfa pertence de 0 a π, 0 fechado a π. Depois pede os valores de alfa para os quais o afixo de Z2 pertence à região do plano definida pela condição argumento principal de Z igual ao argumento principal deste número complexo. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é ver o que é isto. Está bem? Ver o que é, qual é o argumento principal de raiz de 6 menos 3 raiz de 2i. Certo? E depois ver que condição é que eu tenho que impor aqui a Z2 para que o afixo de Z2 esteja nesta região. Está bem? Até a primeira coisa que vamos fazer é essa. É isso. Certo? Eu nem preciso achar um módulo. Eu só preciso saber o argumento principal. Está bem? Seja alfa, o argumento. E agora reparem ali no artigo. É artigo definido U. O argumento, só há um. O argumento principal de raiz de 6 menos 3 raiz de 2i. Certo? Sim? Então,
este alfa, já agora, está em quadrante. Ora, aqui positivo, aqui negativo, é mesmo no quarto quadrante. Então, a tangente deste alfa dá 3 raiz de 2, ou menos 3 raiz de 2 sobre raiz de 6. Ok, eu lembro só há bocado que eu há bocado fiz raiz de 2 sextos. Aqui vou fazer de outra maneira. Menos 3 raiz de 2 sobre raiz de 6 é raiz de 3 vezes raiz de 2. Certo? Porque 6 é 3 vezes 2. Estes aqui mando a vidinha deles, certo? E vou já racionalizar isso, ou seja, vou já multiplicar por raiz de 3. Ao fazê-lo, o que é que nós vamos obter aqui? Em cima fico com menos 3 raiz de 3 e em baixo fico com, ora, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Certo? Ora bem, estes cancelam, e isto dá menos raiz de 3. Ora, um ângulo do quarto quadrante cuja tangente é menos raiz de 3 é o menos π terços. E o menos π terços é mesmo o argumento principal. Portanto, o alfa é mesmo menos π terços. Não se esqueçam que, não se esqueçam que aqui o alfa está entre menos π porque eu chamei-lhe principal. Certo? E π. Portanto, como este está lá, este é o argumento principal. Portanto, esta condição que aqui está, argumento de z igual a argumento de raiz de 6 menos 3 raiz de 2i, é a mesma coisa que ter argumento de z igual a menos π terços. Ou seja, o que é isto? Isto é a semirreta com origem na origem do referencial, que faz um ângulo de amplitude menos π terços com o semi-eixo real positivo, certo? Até aquela coisa toda que a gente escreveu na primeira sessão, certo? Vão lá ver a primeira sessão, está lá escritinho. Vou aqui meter um bocadinho isto para baixo, nós ainda não precisamos disto. Vou representar esta condição e depois vou definir em que condição é que o afixo de Z2 tem de lá estar. Aqui, parte real de Z, aqui, parte imaginária de Z. Reparem que este exercício acaba por ser similar àqueles exercícios que pedem assim. Determina alfa de modo a que o afixo de Z pertença à bissetriz dos quadrantes pares, ou ao eixo real, ou ao eixo imaginário, esse tipo de coisas. O menor valor de n, de modo que o afixo de Z pertence ao eixo imaginário, a bissetriz dos quadrantes pares, dos ímpares, esse tipo de coisa. A única coisa que eu quero aqui é que ele pertença a esta região, que eu vou desenhar aqui a azul. É esta por aqui, assim. Este ângulo aqui, menos π terços. Portanto, ele tem que pertencer aqui. Isto é argumento de Z igual a menos π terços. Ora, para o Z2 para estar aqui, os argumentos, qualquer argumento de Z2, não é? Tem de ser da forma menos π terços mais 2kπ. E pronto, é só isso que temos de fazer. Não é? O resto são contas, basicamente é isso. Portanto, o afixo de Z2 pertence à região do plano definido pela condição argumento de Z igual a menos π sobre 2, π sobre 3, se qualquer seu argumento for da forma menos π sobre 3 mais 2kπ. K pertencente a Z. Certo? Pronto. E agora o que é que nos resta? Escrever um argumento de
de Z2. É só isso que nós temos de fazer. Eu vou passar o Z2 para aqui, para não ter que estar sempre a vir cá acima. Vou para aqui. Isto vai ser então a minha segunda parte do exercício. Vou escrevê-lo aqui. Certo? Ora bem, isto que está aqui, como é? Primeiro, o que é I levantado a 35? Ora, I levantado a 35, eu vou fazer como fiz logo na primeira aula sobre números complexos, em que falei das potências de base, nas potências de I. Eu não vou usar aquela forma que é normal, ou seja, dividir por 4. Eu vou encontrar o número par mais próximo de 35, que lhe é inferior. Esse número é o 34, certo? Este número, por acaso, não é múltiplo de 4, poderia ser, mas... Ok. Portanto, este que está aqui é a mesma coisa que ter I levantado a 34 vezes I. O I levantado a 34 pode ser escrito como I ao quadrado, tudo levantado a 17 vezes I. Certo? E o I ao quadrado é menos 1. Isto é menos 1 levantado a 17 vezes I. Menos 1 levantado ao número ímpar dá menos 1, portanto isto é menos I. Portanto, é outra maneira de, em vez de ir aos múltiplos de 4, eu podia ir aqui, o múltiplo de 4 aqui mais próximo do 35 é o 32, portanto isto ficava I levantado a 32 vezes I ao cubo, I levantado a 32 era 1, I ao cubo era menos I, também estava feito. Portanto, eu aqui agora decidi fazer assim só para verem que não há só uma maneira de fazer as coisas, está bem? Depois, a seguir, o que é o conjugado de Z levantado a 5? Certo? Conjugado de Z levantado a 5. Bom, nós já sabemos que o conjugado de Z é levantado a I alfa, não é? Portanto, isto fica E levantado a I alfa conjugado, não é? Tudo elevado a 5. E isto que está aqui é levantado a I menos alfa, não é? Tudo elevado a 5. Este ficou um bocadinho torto. Tudo elevado a 5. E agora como é que isto... Aqui está 1, portanto isto é 1 à quinta. Não é? Claro que não tinham de escrever 1 à quinta. É que às vezes gosto de reforçar a ideia. E aqui é levantada I menos 5 alfa. Ok, esta parte já está. A parte pior é estes números aqui, certo? Portanto, eu agora sei que o Z2 é, então, Z2 o que é? É menos I, menos 2, sobre 2I menos 1, vezes E levantado a I, tem que vir um bocadinho mais para baixo, 2I menos 1, vezes E levantado a I menos 5 alfa, certo? Este que está aqui é o meu Z2. O que eu vou fazer aqui é este quociente. Vou fazer este quociente que tem que ser feito na forma algébrica e de certeza que isto depois dá para passar para a forma trigonométrica. Está bem? Portanto, o que eu vou fazer aqui é, e posso fazê-lo aqui, não há problema nenhum, vou multiplicar e dividir pelo conjugado. Vou meter aqui deste lado menos 5 alfa. Aqui vou meter 2i menos 1. Cuidado com o conjugado deste aqui de baixo. Cuidado. Hein? Às vezes engana. O conjugado é menos 1 menos 2i, está bem? Reparem que aqui está o coeficiente, a parte imaginária é 2, está bem? Certo? Aqui o 2i, cuidado. Menos 1 menos 2i e aqui menos i menos 2. Agora vou fazer contas, certo? Vou aqui as nossas conticas, aqui este está sempre a aparecer, mas já sabemos porquê. Ok? Então, este fica aqui. Vou fazer aqui as contas. Menos i vezes menos 1 dá i. Não é? Menos i vezes menos 2i dá mais 2i quadrado. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Boa. E menos 2i, menos 2 vezes menos 2i dá mais 4i. Aqui dá E levantada I menos 5 alfa, vezes, aqui é o quadrado do primeiro.
reparem que o quadrado do primeiro é este, ou seja, menos 1 ao quadrado, acaba por ser o outro, não interessa, menos 1 ao quadrado, menos 2i quadrado, está bem? Cuidado com isto. Bom, o que é que este dá? Este aqui de baixo, para não termos de estar a perder aqui muito tempo, este aqui de baixo vai dar 1 mais 4, que é 5, não é? Ou seja, menos 1 ao quadrado é 1, aqui 2 ao quadrado é 2, e ao quadrado é menos 1, 2 vezes menos 1, desculpa, 2 ao quadrado é 4, e ao quadrado é menos 1, 4 vezes menos 1 dá menos 4, com este menos fica mais. Portanto, fica ali 5. Aqui em cima, este que está aqui dá menos 2, quer dizer que estes dois, não é, vão à vidinha deles. Sim? E, portanto, o que nós temos aqui é, olhem que coisa bonita, 5i, e aqui tem 5, é levantado a i, menos 5 alfa. Tantos 5. Estes 5 também podem cortar, e vocês sabem que o i, espero eu, não é? O i, na forma trigonométrica é levantado a i π sobre 2. Se tiverem dúvidas, os desenhos são os nossos melhores amigos, está bem? Se tiverem dúvidas, mexe imaginário, certo? Aqui tenho o i, se aqui for o i, o módulo é 1 e o argumento, um argumento é π sobre 2, está bem? Se tiverem dúvidas disso, ok. E aqui fica, é levantado a i π sobre 2, este aqui devia vir um bocadinho mais para baixo, porque vai interferir ali com o ok, aqui assim, o i é levantado a i π sobre 2, portanto aqui fica é levantado a i menos 5 alfa, e agora como é que se divide em números complexos na forma de trigonométrica? Divide-se os módulos, 1 sobre 1 é 1, e subtrai-se os argumentos, portanto isto é π sobre 2 mais, né, 5 alfa. Ok. Portanto, o que é que nós temos de fazer agora? Só falta agora, não é, isto que está aqui dentro, não é, que é um argumento do Z2, certo? Tem que ser igual então a menos π sobre 3 mais 2kπ, certo? Portanto, é o que falta. Depois temos de dar valores a k até encontrar todos os que estão de 0 até π. Não é? É o que nós temos de fazer. Vou puxar este um bocadinho mais para baixo, já não é preciso mais. Portanto, logo, π sobre 2 mais 5 alfa é menos π sobre 3 mais 2kπ. Ou seja, 5 alfa é menos π sobre 3. Falta só aqui o k pertencente a z. Convém meter 5 alfa é igual a menos π sobre 3 menos π sobre 2 mais 2kπ, k em z, ou seja, 5 alfa igual, ora ali é por 2, ali é por 3, menos 2 menos 3 dá menos 5, menos 5π sobre 6, mais 2kπ, k pertencente a z, e agora dividindo tudo por 5, não é? Alfa igual a menos 5π sobre, eu aqui não vou fazer a conta, 6 vezes 5 para cortar, mais 2kπ, claro que eu podia meter logo menos π6, está bem? Ok? Estes aqui cancelam, zuc, zuc, certo? E portanto agora é só encontrar falta aqui sobre 5, não é? Encontrar então, sobre 5, o ângulo, ou os ângulos, não é? Determine os valores de alfa, reparem que está ali, os valores de alfa, pode ser mais do que 1, está bem? Certo? E portanto isto fica então, alfa igual, menos π sobre 6, mais 2kπ sobre 5, k pertencente a z. Portanto, agora é dar valores a k e a ver se nós temos ali todos os números que nós queremos. Então, ou assim, uma coisa qualquer, assim. Se k é igual a 0, o alfa é menos π sextos.
e não há dúvidas nenhumas que menos π6 não pertence ao intervalo 0π. Reparem que está antes de 0, quer dizer que não vale a pena dar valores negativos, porque eu ainda venho mais para trás, está bem? Ainda me vou afastar mais. Então, agora tenho de andar para a frente. Se k for 1, então o alfa é menos π6 mais 2π5. Ora bem, 2π5, aqui tem que ser por 5, aqui tem que ser por 6, aqui dá 12, 12 menos 5, 7. Portanto, 7π sobre 30. 7π sobre 30 está lá, está bem? Se tiverem dúvidas, ajuda, como aqui eu vou obter muitos sobre 30, está bem? Ajuda a escrever o intervalo 0π como 0 a 30π sobre 30, está bem? E vou chamar este intervalo A para não estar sempre a escrever a mesma coisa. Portanto, e o 7π sobre 30 pertence àquele A. Ok? Se o K for 2, então o alfa é menos π6 mais 4π sobre 5. Ora, ali é por 6, 6 vezes 4, 24, ali é por 5, 24 menos 5, 19. 19π sobre 30, não há dúvida que está antes do menos π, e portanto o 19π sobre 30 pertence a A. Acho que o outro já não vai dar, mas temos de ver, não é? Se o K for 3, então o alfa será menos π6 mais 6π5, não é? K for 3, que dá ali por 6, 6 vezes 6, 36, ali por 5, 5 vezes 1, 5, 36 menos 5 dá 31, 31π sobre 30. Este já não pertence. 31π sobre 30 não pertence a A. Ok. Portanto, quais são os valores de alfa? 7π sobre 30 e 19π sobre 30. Certo? Portanto, alfa igual a 7π sobre 30 ou alfa igual a 19π sobre 30. E temos o segundo exercício da segunda sessão resolvido. Falta um, deixa-me ver que horas são. Ainda podemos fazer este. Vamos então fazer este, o último, e hoje deu tudo certinho. Portanto, mais um exercício onde usamos aqui muitas coisas que se usam usualmente, passar da forma algébrica para a trigonométrica, sim, de forma algébrica para a trigonométrica, representação de uma condição geométrica, representação geométrica de uma condição, aqui operações na forma algébrica, operações na forma trigonométrica, esse tipo de coisas aqui. Normalmente este tipo de exercícios que pede para determinar os alfas num dado intervalo ou menor n, não é? Normalmente aparece aqui de modo a que o z ou que o afixo de z esteja no eixo real ou no eixo imaginário ou na bissetriz dos quadrantes ímpares. Normalmente aparece nesse contexto. Aqui apeteceu-me variar um bocadinho, também. De vez de ser na bissetriz dos quadrantes ímpares, que é esta reta, nesta semi-reta, está bem? Portanto, não há diferença nenhuma, é só aqui esta condição que muda um bocadinho, está bem? Aqui esta condição. Ok, está este feito. Vamos então ao último, sim? Então diz o seguinte. Em C, conjunto dos números complexos, considere Z igual àquilo, sabendo que Z é uma das raízes cúbicas de menos 8i, determine isto que está aqui na forma algébrica. Boa. Portanto, eu quero que Z seja uma das raízes cúbicas de menos 8i. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar as raízes cúbicas de menos 8i e ver qual é esta Z, está bem? E depois é escrever este número que está aqui na forma algébrica. Sim? Bom, reparem que aqui eu tenho este número à quarta. Este número à quarta vai-me obrigar a que eu, se calhar, tenha que passar este número para a forma trigonométrica. Está bem? Porque é para fazê-lo à quarta. Sim? Então, primeiro, o que é o Z? Reparem que este número que está aqui é levantado a I alfa. Este número que está aqui é 2, é levantado a
e π sobre 2, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é escrever o z todo bonitinho, está bem? E depois vou tirar as raízes cúbicas de menos 8i. Reparem que nós hoje andamos aqui, passamos por quase tudo, quase tudo, ou mesmo tudo, o que é importante nos números complexos, está bem? Acaba por ser uma revisão de tudo. Então tenho aqui o z, que acaba por ser igual a quê? Eu vou já meter nesta forma, portanto será 2 é levantado a i π sobre 2, aqui é levantado a i alfa, tudo ao quadrado, ou seja, isto dá 2 é levantado a i π sobre 2, aqui fica é levantado a i 2 alfa, ou seja, isto dá 2 é levantado a i π sobre 2 menos 2 alfa. Importante ver em que quadrante é que este z está. É muito importante. E como é que eu vejo isso? Através disto aqui. Tem-se que o alfa está entre que valores? O menos π e o menos π sobre 2. Quer dizer que quando eu multiplico tudo por menos 2, por causa deste menos 2 alfa, quando eu multiplico aqui tudo por menos 2, repara, isto troca tudo. Portanto, este aqui, quando eu multiplico por menos 2, fica aqui menos π meio vezes menos 2 dá π, menor do que alfa, e aqui fica 2π, menor do que menos 2 alfa, desculpa, menor do que 2π, certo? E quando eu somo π sobre 2, certo? Ora aqui, quando eu somo π sobre 2, fica π mais π sobre 2, certo? Menor do que π meios menos 2 alfa, menor do que 2π mais π sobre 2. Ou seja, isto fica. Ora, aqui dá o quê? Aqui dá 3π sobre 2, não é? Menor do que, certo? É. π sobre 2 menos 2 alfa, menor do que 5π sobre 2. Ora, quer dizer que de 3π sobre 2 a 5π sobre 2, reparem, de 3π sobre 2 a 5π sobre 2, vamos ver se nós não nos vamos meter aqui numa embrulhada, mas se calhar não. Certo? De π sobre 2, aqui o eixo real, aqui o eixo imaginário, o 3π sobre 2 está aqui assim, não é? Certo? O eixo real, eu aqui podia meter só yx, porque eu só quero ver aqui, não estou a ver, só estou a ver aqui entre que valores é que variam os ângulos. E aqui 5π sobre 2, certo? Reparem que ele está daqui, aqui. Portanto, os argumentos deste número estão entre, não é? Aqui assim, vou meter aqui. Estão dali, de 3π sobre 2. Pá. Por que isto não fica vermelho? Já está. Vermelho também não, azul. Estão dali até ali. Portanto, ou estão no primeiro ou estão no segundo quadrante, certo? E nós temos de ver depois o que é que tem que ser Z, está bem? O que é que tem que ser Z. Então, vamos então aqui tirar as raízes cúbicas de menos Z, certo? Há aqui qualquer coisa que não está a funcionar, mas eu já vejo o que é. Ok, vamos então, portanto, eu já tenho aqui o Z2, vamos tirar aqui as raízes cúbicas de menos I, certo? Portanto, a raiz cúbica de menos I, a primeira coisa a fazer é passar o menos I para a forma, o menos 8I para a forma trigonométrica, não é? Isto dá... está. Não é, se fosse de menos 8 é que era mau. De menos 8 tinha ali uma e duas aqui, eu não sabia qual era. Estava-me a esquecer ali do I. Ufa, já está certo. Ou seja, isto fica 8, não é? 8 é levantado aí menos π sobre 2. Certo? Este é este que está aqui é a representação trigonométrica de menos 8i. Se tiverem dúvidas, é a mesma coisa que fizemos há pouco também. Por ali.
Se aqui for o menos 8i, não é? Aqueles que estão sobre os eixos são os mais fáceis, certo? O módulo é 8, um argumento menos π sobre 2. Bem? E agora as raízes cúbicas disto, menos 8i, será então a raiz cúbica de 8, não é? É levantada aí aquele número que ali está. Menos π sobre 2, mais 2kπ, tudo sobre 3, certo? Com k pertencente a 0, 1 e 2. E agora vamos rezar para que apenas uma esteja nesta parte, certo? Vamos rezar para que isso aconteça. Rezar, mas não é preciso rezar, claro. A matemática não falha, não é? Em princípio, falha quem faz mau uso dela, mas isso é outra coisa. Portanto, quando o k é 0, uma das raízes, que eu vou chamar Z0, então 2 é levantado aí, menos π sextos. Certo? Quando o k é 1, Z1 é 2é levantado aí, o quê? Aqui não tem dúvidas que é menos π sextos. Este é 0, não é? E depois fica menos π sobre 2 a dividir por 3, menos π sextos. Aqui fica menos π sextos mais 2π, tudo sobre 3. Aqui dá 2 é levantado aí. Ora, aqui tem que ser por 6, dá 12, não é? 12 menos 1 dá 11. Deixa eu enganar-me aqui. Aqui é 2, não é 6, não é? Π sobre 2. 4. Ora, 4 menos 1 dá 3. Portanto, isto dá 3π sobre 6, que é 2 e levantada π sobre 2. Certo? Bom, nós já sabemos quais são, nem precisamos fazer mais, não é? Esta que está aqui agora é 1 pro forma. Dizerem, isto é 2, é levantado aí, menos π sobre 2 mais 4π, tudo sobre 3. Se fizermos aqui as contas, este aqui dá, ora ali dá 8, 7 π sextos. Sim? Ou seja, na verdade, não é? Na verdade, eu vou passar isto para aqui. Onde é que estão estas raízes? Uma está aqui assim, do menos π sextos, não é? É esta aqui assim. A outra está aqui assim e a outra está aqui assim, não é? Este é o Z0, este é o Z1 e este é o Z2. Portanto, qual é a nossa raiz? O que é o nosso Z? Conclusão, o Z é esta, não é? Só pode ser esta, não é? Portanto, conclusão, Z é o Z0, que é 2 é levantado aí, menos π sextos. Bom, finalmente, só falta então escrever aquele número todo na forma trigonométrica. Reparem que isto é um exercício, é 2 em 1, está bem? Eu podia parar aqui. Se o exercício fosse só descobrir o que era Z, certo? Determine Z na forma algébrica, por exemplo, já era um bom exercício. Assim, ainda tem mais umas continhas, está bem? Pronto. Por exemplo, no exame dificilmente faziam esta segunda parte. No exame, provavelmente, numa coisa deste tipo, pediam só para escrever Z na forma algébrica, em vez de ser este todo. Bem? Então aqui, pronto, a primeira coisa que eu vou fazer é escrever este número que está cá em baixo na forma trigonométrica e o i levantado a 105 na forma, ver quanto é que isto dá. Ou seja, vou fazer i levantado... Sim? Esta parte, posso só perguntar uma coisa? Sim. Por que o Z não pode ser Z1? Porque nós, quando fizemos o intervalo, o π não tem. Está aberto. Ah, ok. Então Não é? Reparem que este 3π sobre 2 ali, eu se der uma volta inteira, depois já lá vou estar dentro, está bem? Certo? Ou
Se eu der uma volta inteira aqui a estes todos, eu já lá vou estar dentro, está bem? Não se esqueçam que está aberto ali, está bem? Sim? Isto que está aqui só me ajudou, isto que está aqui só me ajudou a definir em que quadrante é que está o afixo de Z, está bem? Certo? Não pode ser esta aqui, porque ali está aberto. Portanto, o argumento não pode ser π sobre 2 mais 2kπ. Não pode ser dessa forma. Está bem? Foi só isso. Sim? 1,04. Isto dá aqui ocultar. Então aqui, isto fica 5. Eu ocultei porque isto apareceu ali uma coisa. Este aqui eu posso pensar, isto é I levantado a 104 vezes I. Porquê é que eu fui buscar o 104? Porque o 104 é múltiplo de 4, está bem? O 104, se quiserem, este 104 que está aqui, é 4 vezes 26, não é? Isso quer dizer que este número que está aqui é 1, certo? Isto implica logo que o I levantado a 104 é 1. Portanto, este que está aqui é 1 vezes I, que é I. Portanto, este está feito, certo? Vou passar este para a forma trigonométrica, está bem? O menos 1 mais raiz de 3i. Aqui, azul. Aí. Azul. Ora, primeiro módulo. Menos 1 mais raiz de 3i. Portanto, será a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais raiz de 3 quadrado, que dá raiz de 4, e raiz de 4 é 2, está bem? Este aqui dentro dá 1 mais 3. Ok, seja alfa. Eu vou chamar outra coisa, porque aquele alfa vou chamar θ, está bem? Seja θ, argumento de menos 1 mais raiz de 3i. Onde é que está o θ? Ora, esta parte real negativa, a parte imaginária positiva, o θ está no segundo quadrante. Bem? O ângulo de amplitude θ, não se esqueçam disso. Logo, o que é que eu sei? Sei que a tangente θ é B, que é raiz de 3, sobre menos 1, isto dá menos raiz de 3. Como o θ, vou fazer aqui é encarnado, está no segundo quadrante, não é? Então, um ângulo cuja tangente é menos raiz de 3 é o menos π sobre 3, mas o menos π sobre 3, não se esqueçam, não é? Que se eu for a representar aqui o número menos 1 mais raiz de 3i, por aqui assim, não é? Acho que é um bocadinho mais. Ali assim. Aqui assim, raiz de 3. Este número que está aqui, certo? Eu preciso deste argumento aqui, não é? De um destes argumentos. Do ângulo cuja tangente é menos raiz de 3, um ângulo é o menos π terços, que está aqui. Então é só somar π, está bem? Portanto, θ pode ser menos π terços mais π, que dá 2π terços. Portanto, quer dizer que, aqui a ver que menos 1 mais raiz de 3i é 2, é levantado aí 2π terços. Ok, meus jovens, isto está praticamente feito. O que nós temos que fazer agora são contas, está bem? Quer dizer, é o que nós temos estado a fazer desde o início da aula, não é? Pronto, aqui. Este aqui fica 2 vezes. Ora, o que é o Z? O Z é 2. É levantado aí menos π sextos. Este aqui é 2. É levantado aí 2π terços. Certo? Tudo levantado a 4. Vou só fazer estas contas. Um destes dois pode cortar, não é? Falta aqui vezes I, não é? Que é o I levantado a 105 é I. Estes aqui, um destes dois pode cortar, por exemplo este. Como é que eu divido números complexos na forma trigonométrica? Divido os módulos, 2 sobre 1 dá 2. É levantado aí. E agora como é que fica aqui? Menos π sextos, menos 2π terços.
fecha, fecha, vezes I. Eu não vou mexer aqui neste I também, depois no fim basta multiplicar tudo. Tudo levantado a 4. E agora? Aqui fica ainda vou fazer mais umas conticas, aqui dentro dá, ora ali tem que ser por 2, não é? Ora, por 2, 2 vezes 2, 4, fica aqui menos 1, menos 4, dá menos 5 pi sextos, certo? Tudo elevado a 4, vezes I, e portanto isto dá o quê? Fica 2 à quarta, é levantado a I, menos 5 vezes 4 pi sobre 6, não é? Tudo vezes I, ou seja, ora 5 vezes 4, 20, 20 a dividir por 6 é menos 10 terços. Aqui 2 à quarta é 16, é levantado a I, menos 10 pi terços. O que eu vou fazer aqui é somar umas voltas até me aparecer uma coisa que me dê jeito. Está bem? O que é que eu vou somar ali? Vou somar 4 pi. Eu posso somar voltas até me aparecer ali um número que me seja mais familiar. Está bem? 16 é levantado aí, menos 10 pi sobre 3. Vou somar duas voltas. Certo? Portanto, é a mesma coisa, não é? Vezes I, e agora ali dá 3 vezes 4, 12, 12 menos 10 dá 2, já dá um daqueles que a gente conhece. Então este é 16, é levantado aí 2 pi terços, vezes I, e agora o que eu vou fazer é passar este para a forma algébrica, que é o que pedem, não é? Sim? Portanto, isto fica 16 cosseno de 2 pi terços, mais I seno de 2 pi terços, vezes I, que dá 16. Ora, o cosseno de 2 pi terços é menos 1 meio. O seno de 2 pi terços é raiz 3 sobre 2, I, vezes I. Isto fica aqui. Este vezes este dá... Eu vou meter o I aqui. Bem, ajuda-nos já aqui a fazer estas conticas, não é? Escusamos estar aqui a perder tempo. Vou meter já aqui 16i. E, portanto, isto fica... Este vezes este dá menos 8i. Este vezes este dá mais... Ora, 16 dividido por 2 dá 8, raiz 3 i ao quadrado, ou seja, dá menos 8, raiz 3, menos 8i. E, portanto, temos o número escrito na forma algébrica e acho que não me enganei pelo meio. Acho que não. Mas, em todo o caso, eu depois, no fim, eu vejo sempre e se porventura... me tiver enganado, depois eu corrijo no PDF e depois indico sempre lá na descrição do vídeo, indico sempre se há algum erro ou não, às vezes pode acontecer. Bom, então chegamos aqui ao fim do exercício, deste último exercício da sessão 2. Como viram, é um exercício exaustivo, grande, pronto, mas o objetivo disto não é dizer-vos assim, tenham cuidado, que pode sair um exercício exatamente igual a este, ou com este nível de cálculos e de complexidade de resolução no exame. Não, o objetivo não é este. O objetivo é juntar num exercício, não é? Várias coisas. Por exemplo, o que é que nós tivemos que saber aqui? Achar raízes cúbicas, identificar uma das raízes cúbicas com este número complexo, fazer aqui uma potência de I, passar da forma algébrica para a trigonométrica, passar da trigonométrica para a algébrica, certo? Fazer aqui, aplicar aqui formas de Moivre, certo? Fazer operações, neste caso não foi preciso, mas às vezes também inclui fazer algum tipo de operações na forma algébrica. Neste caso não apareceu isto. Isto aqui também me parece importante saber que às vezes nós podemos somar somar 2π, 4π, ou seja, múltiplos de 2π ao somar ou tirar, para depois termos aqui argumentos que nos sejam mais familiares. Portanto, o objetivo do exercício era este. Como eu disse há pouco,
muito provavelmente num exame, se aparecesse um exercício com esta tipologia, eles não iam pedir isto aqui, iam pedir só para escrever Z na forma algébrica. E, portanto, chegando aqui, nós identificando Z com este, depois era só escrever este na forma algébrica. Está bem? Seria, porventura, o exercício que poderia, ou o tipo de exercício que poderia aparecer no exame. Nunca vai aparecer assim uma coisa que exija tantos cálculos. Pronto, acho que podemos ficar por aqui. Eu vou então terminar a aula e depois podemos falar um bocadinho antes de irmos todos embora. A próxima aula será então no próximo sábado. A aula 12 será sobre geometria, será logo às 9 horas. E pronto, será sobre geometria, como eu já disse. Até sábado, fica à vossa espera.